Olá, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Tenho uma mensagem para você hoje e eu acredito que ela vai mexer com o seu coração. Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viveu aquela sensação de ter feito tudo certo e mesmo assim tudo deu errado? De ter plantado bem, regado com cuidado, esperado com paciência e na hora da colheita, nada? Eu quero que você guarde essa pergunta no coração ao longo dessa palavra. A lei da semeadura é real? Ela tem exceção? Se eu plantar o bem, eu vou necessariamente colher o bem? Vou te dizer uma coisa, essa pergunta me tirou do sossego, e só encontrei paz quando entendi uma verdade que a Bíblia carrega em Daniel, capítulo 6, e que eu quero dividir com você agora. Daniel, capítulo 6, versículo 5. Nós não encontramos qualquer ocasião contra Daniel, exceto se procurarmos algo concernente à lei do seu Deus. E aí no versículo 7, os líderes do reino criam um decreto. Quem suplicar a qualquer Deus que não seja o rei, nos próximos 30 dias, será lançado na cova dos leões. O decreto é assinado, e o versículo 10 diz: Quando Daniel soube que o escrito foi assinado, foi para sua casa, e com as janelas abertas em direção a Jerusalém, abaixou sobre os seus joelhos. Quero que você entenda quem é Daniel. Não é um personagem complicado. É um homem íntegro, justo, notável perante todos. A Bíblia diz que ele foi honrado e colocado em posição de liderança. Mas sabe o que acontece quando você se destaca? Você deixa de ser apenas celebrado e passa a ser um alvo. A semeadura de Daniel era extraordinária. Orava 3 vezes ao dia, vivia com princípios inabaláveis. Se alguém merecia uma colheita tranquila, era ele. E mesmo assim, decreto, acusação, cova dos leões. Aí a pergunta volta com força. Como assim? O que Daniel semeou fazia parte da colheita cova dos leões. Essa crise não começou no texto bíblico. Ela começou numa conversa com um ancião, um homem de mais de 70 anos, extremamente simples, que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Um homem de Deus, sábio, íntegro. Ele me contou como foi parar na cidade grande. Ele era agricultor. Plantou uma roça de 200 metros quadrados. Na primeira colheita, a esposa ficou gravemente doente, e ele usou todo o dinheiro da colheita para pagar a cirurgia de emergência dela. Dinheiro nenhum sobrou. Ele não desistiu. Vendeu alguns animais que tinha, comprou sementes e plantou tudo de novo. E aí veio uma chuva forte, com granizo, e destruiu toda a lavoura quando estava começando a germinar. Terceira tentativa. Dessa vez ele caprichou. Esticou o barbante de uma ponta à outra do terreno, plantou linha por linha, cada semente no lugar certo. Fez tudo com perfeição, mas havia uma praga que ele desconhecia. E aquela praga atacou a lavoura. Ele perdeu tudo de novo. Foi por isso que ele veio para a cidade, sem dinheiro, com a família, sem certeza de nada. E um dia me contaram que ele chorou no galpão quando perdeu aquela última plantação. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Como pode? Ele plantou certo e não colheu nada, 3 vezes. Isso não é justo. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que você fez tudo direito e a vida parece não corresponder? Foi com essa crise dentro de mim durante dias, até que num momento de conversa com alguém próximo, aquela pergunta saiu em voz alta. A lei da semeadura existe de verdade? E o Espírito Santo respondeu ao meu coração: ela é real. Como assim, Senhor? Como pode ser real se aquele agricultor plantou 3 vezes e perdeu tudo? E então veio a resposta, e ela me silenciou. Se aquela lavoura tivesse dado certo, ele nunca teria vindo para a cidade. Se ele nunca tivesse vindo para a cidade, ele nunca teria conhecido a mulher com quem viria a casar. E eles nunca teriam tido os filhos que tiveram, e essas pessoas nunca teriam nascido. Essa história nem sequer existiria. O agricultor plantou uma roça,
Mas a colheita dele não era uma lavoura. A colheita dele era uma geração inteira nascida, criada, transformada pela glória de Deus. 3 roças se perderam, mas uma geração foi salva. E aí eu entendi. Quando você está com Jesus, até quando parece que está dando errado, está dando completamente certo. Há um texto que não podemos ignorar, Romanos 8,28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu entendi a lei da colheita de verdade. A geografia pode mudar. É possível plantar aqui e colher em outro lugar totalmente diferente. É possível plantar hoje e a colheita aparecer numa outra geração. E isso significa que mesmo quando os seus olhos não enxergam o fruto da semente, continue semeando. Continue fazendo o bem, sendo honesto, sendo fiel, respeitando os seus princípios. Porque quando a colheita chegar, ela será extraordinária. Tem algo que um homem me disse certa vez, com aquela simplicidade que toca fundo. O meu pai nunca traiu a minha mãe, e a colheita dele sou eu. Eu nunca traí a minha esposa, e a minha colheita são os meus filhos. Se você quer colher nos seus filhos o que o seu pai colheu em você, seja fiel. Sabe o que isso significa? Que sementes viram sementes. O que você semeia hoje gera sementes para gerações. Tome cuidado com a sua semeadura, mas seja intencional nela. Daniel entrou na cova dos leões com uma semeadura extraordinária. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel saiu ileso. E os que o acusaram sofreram aquilo que quiseram que ele sofresse. A lei da semeadura é infalível. O que muda é onde e quando a colheita acontece. Deixa eu te fazer uma proposta prática agora. Primeiro, examine a sua semente. Se ela é boa, mesmo que pareça que nada está crescendo, continue semeando. Não desista. Continue fazendo o bem. Continue sendo quem você é em Cristo. Segundo, se a sua colheita tem a ver com uma semente ruim, não insista nela. Pare, mude a semente, mexa na terra, recomece. Não é fraqueza, é sabedoria. E nunca esqueça, com Jesus, mesmo quando está dando errado, na verdade está dando certo. Vamos orar juntos? Jesus, obrigado. A tua palavra é real. A lei da semeadura é real. Queremos que aquilo que semeamos seja isso que venhamos a colher. Nos faz examinar as nossas sementes. Senhor, às vezes o coração aperta porque parece que aquela semente plantada há tanto tempo não veio à tona ainda. Traz esperança. Acalma o nosso coração, para que, quando a árvore estiver grande, a gente lembre da semente que a gerou. E que nunca nos esqueçamos, és tu quem dá o crescimento, és tu quem faz tudo de maneira perfeita, e que sim, Jesus até quando está dando errado, na verdade está dando certo. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Manda no grupo da família, manda para aquele amigo que está passando por um momento difícil. Às vezes a mensagem certa chega pela sua mão. Até a próxima. Deus te abençoe.